Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na sola encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está ao nosso alcance. Só que para colocá-la dentro do nosso coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, nesta quinta-feira, dia 27 de junho, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar nesse trabalho, temos uma passagem dos Evangelhos. Hoje é de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Vou repetir as palavras de Jesus em Mateus. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, ele esperava que nós não somente tomássemos medidas providenciais em relação ao pão e à vestimenta. Normalmente, quando a gente vê crianças, a gente pensa basicamente nisso, não é? Mas é importante a gente lembrar que não basta alimentar estas pequeninas bocas famintas ou agasalhar seus corpos enregelados. Não. É imprescindível o abrigo moral, que assegure ao espírito que renasce o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem um conforto material dos filhos, mas deixam a alma ao lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que, em muitas ocasiões, amparado pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Tudo isso por quê? Porque, quando pequenos, nós não procuramos dar a ele uma educação moral. Porque a criança que vem até nós com aquela pureza, ela vem com essa pureza para que a gente os ame. Só que ali, normalmente, tem um espírito tão ou mais velho do que nós. Só que ainda não demonstrou tudo aquilo que ele traz de bagagem das encarnações anteriores, então ele parece que é um anjo. Mas muitas vezes ali tem um demônio que nós temos que ajudar a domar. Então é importante a gente não desprezar a criança, deixando-a ao impulso da sua natureza animalizada. É importante lembrar que até os 7 anos, o espírito que está reencarnando, ele é mais maleável, ele é mais acessível a quê? À educação moral e ao exemplo dos pais. E, por exemplo, um pai está em casa, alguém bate a porta e o pai diz: olha, se é para mim, diz que eu não estou. O que o pai está ensinando ao filho? Essa simples desculpa.
o pai está ensinando o filho a mentir. E aí, quando o filho tira uma nota ruim na escola, mente para o pai, o pai vira uma fera, não é assim? Mas ele tem que lembrar que lá atrás ele foi, e o pai sempre é o exemplo para os filhos, assim como também a mãe. Então, é importante lembrar que todos nós, não importa qual a idade que tenhamos, não importa que temos 20, 30, 40, 50, 70 anos, ou estejamos aí no início da vida aqui no planeta. Todos nós nos achamos em processo de educação e também de reeducação diante do Divino Mestre. O que é a educação e a reeducação diante do Divino Mestre? É que, um exemplo, por muitos e muitos séculos, nós vivemos sob a lei do olho por olho, dente por dente, que era a lei do talhão. Há 2000 anos atrás, Jesus pediu que amássemos a Deus e ao próximo. Só que o amar os nossos filhos não significa que não tenhamos que ensinar a eles a disciplina. Por exemplo, uma criança que chega no mercado, você joga no chão porque quer alguma coisa e a mãe envergonhada pega e dá. Outro dia acontece a mesma coisa. Quando ele cresce, ele acredita que a sociedade tem que satisfazer todos os seus desejos. E aí ele acaba não respeitando os direitos dos outros, acreditando que só ele tem direitos. Então, é importante lembrar que todos nós estamos em processo de educação e de reeducação. Claro que o prato de refeição, o alimento, o vestuário, é importante para o desenvolvimento da criatura. Todavia, é importante lembrar aquilo que disse Jesus há 2000 anos atrás. Nem só de pão vive o homem. E Jesus disse, mas também da palavra que sai da boca de Deus, ou seja, a alimentação espiritual. Por isso que hoje em dia nós vemos aí nas escolas muito desrespeito, muito bullying, uma série de problemas, de violência, por quê? Porque, infelizmente, nós pais não estamos sendo um bom exemplo para os nossos filhos e nem para os nossos netos. É difícil a gente dizer e a gente lembrar disso. Não estamos sendo bons exemplos. Não estamos sendo educadores morais. A maioria dos pais acredita que a escola tem o dever da educação moral. Não. A educação moral começa em casa e a escola repassa o conhecimento para ser um profissional. Claro que também ajuda na educação moral, mas ela começa em casa. Se a criança, o jovem, não recebeu educação moral em casa, infelizmente, ele poderá ser um drogado, um bandido, um traficante, um político corrupto, enfim, alguém que acredita que a sociedade toda tem que trabalhar para ele e não ele ser parte da sociedade. Pense nisso, amigo seguidor. Vamos cuidar bem das nossas crianças, alimentando-as, vestindo-as, mas sendo um exemplo positivo para eles. Assim, eles também serão um exemplo para os seus filhos. Pense nisso. E enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.